Olá, quinta-feira, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E a gente vai discutir o acesso dessa população ao ensino superior. Vamos receber o advogado Antônio Carlos Barros, presidente da Comissão de Negros e Assuntos Antidiscriminatórios da OAB Bauru. O número de alunos negros da Unesp em Bauru é de apenas 3%. A universidade mantém sistema de reserva de vagas para tentar corrigir essa distorção. E mais. Plano Diretor de Águas. Empresa aponta falhas do DAI e indica investimentos de quase 260 milhões de reais. Depois de um ano de trabalho de uma empresa particular e de um investimento de mais de R$1 milhão, o DAI apresentou ontem o Plano Diretor de Água. O estudo mostra o que a cidade deve fazer nos próximos 20 anos para evitar uma nova crise no abastecimento como a que a população vive agora. E as conclusões do estudo apontam para problemas que já são velhos conhecidos da população. Vamos comparar o crescimento de outras cidades. O Plano Diretor de Água foi desenvolvido pela empresa Hidrosan Engenharia da cidade de São Carlos e custou à prefeitura R$1.300.000. O estudo apontou que a cidade deve continuar captando água de poços e do Rio Batalha. De acordo com as projeções feitas, não seria necessária outra fonte de captação até o ano 2034. Mas, para isso, diversas ações precisam ser implementadas no sistema de abastecimento da cidade. Entre as principais estão a construção de 7 poços em locais estratégicos. O relatório também indica a necessidade de aumentar a reservação de água, já que a lagoa de captação do Batalha não tem essa função. Foi sugerida a construção de 22 reservatórios. Mas o grande problema da cidade é mesmo o índice de perdas. Do volume de água tratada, o DAI deixa de receber quase metade, 48,7%. Essas perdas vão desde problemas na tubulação até fraudes no sistema, como hidrômetros inadequados ou ausência de medição. Segundo o engenheiro responsável pelo estudo, esse é o principal ponto que merece atenção da prefeitura a curto prazo. De início, a nossa proposta é que até 2019 se baixe pelo menos 10%, com a simples criação de um parque hidrométrico para ferir e calibrar esses equipamentos e também trocar aqueles que não estão funcionando. Com a redução do índice de perdas, que hoje está na faixa de 48%, a redução desse índice para 25%, Bauru praticamente não precisa ampliar o sistema, precisa modernizar e regularizar a situação em que se encontra. E essas ações precisam ser mesmo imediatas. Se não reduzir as perdas, a cidade pode deixar de receber recursos da União destinados às obras no setor de abastecimento. Isso porque o governo federal só libera verbas para municípios com índice de perda abaixo de 37%. Nós temos propostas a curto, médio e longo prazo. Nós vamos, evidentemente, reunir a nossa equipe, o prefeito municipal, para verificar as prioridades, certo? Ele acha que a perdas é uma das mais importantes que tem. Então, direcionar para esse setor, para reduzir a perda que nós já estamos fazendo. O plano, que prevê ações para garantir a quantidade e a qualidade do abastecimento da cidade para os próximos 20 anos, demorou um ano para ser concluído. Mas os desafios começam agora. Isso porque, de acordo com a proposta, os investimentos totais chegam a 256 milhões de reais. Apesar do montante a ser investido, o prefeito Rodrigo Agostinho acredita que a proposta é viável desde que ela seja mantida nas próximas gestões. Isso vai estar sendo investido ao longo dos próximos 20 anos e a gente entende que é um investimento sim possível e que o DAI vai precisar fazer para poder regularizar a qualidade e a quantidade de água da cidade. Outro ponto apontado pelo estudo que pode aumentar os investimentos no setor é a adequação do valor da tarifa. Hoje é cobrado R$ 1,18 pelo metro cúbico de água,
mas o DAI gasta R$ 1,52 para fazer o tratamento, uma diferença de 34 centavos por metro cúbico que vem sendo custeada pela autarquia. O prefeito apoia o reajuste. Nós estamos prevendo, sim, em 2015 aumentar a água, em 2016 aumentar a água e provavelmente os próximos prefeitos também vão ter que fazer reajustes por conta da inflação que nós temos no país, né? Se aumenta a energia elétrica, que é o principal insumo do abastecimento de água, a energia elétrica é o que move as bombas e faz com que o sistema funcione, a gente precisa reajustar a tarifa de água. Da mesma forma em relação aos produtos químicos usados. Diante do diagnóstico apresentado, o que a população deseja mesmo saber é se esse não será mais um plano que vai ficar na gaveta. Bom, eu não posso afirmar isso aí, porque eu acho que não deve ser engavetado e justamente tomado algumas medidas no sentido de atualizar esse plano depois de um determinado período, né? Quer dizer, eu saindo, vai entrar um outro, eu ando como eu posso e vou deixar para o outro dar continuidade. Pois é, com esse plano, o DAI não pode mais alegar que precisa apenas chover para resolver o problema de abastecimento de água na cidade. Aliás, tem chovido nesta semana e a previsão é de mais chuvas nos próximos dias. Chove em vários pontos do estado de São Paulo, especialmente na porção oeste, mas as chuvas estão se deslocando para leste. A tendência é de mais chuvas amanhã e no fim de semana. Bauru pode ter chuva a qualquer momento, hoje ainda e amanhã. Agora a umidade do ar é de 65%. A velocidade dos ventos é de 8 km por hora. Hoje a mínima ficou em 19 graus e a máxima não passou dos 28. Amanhã, os termômetros devem variar entre 21 e 32 graus. Depois do intervalo, a gente discute o acesso dos negros ao ensino superior. Tanto na Unesp quanto na USP, aqui em Bauru, eles ainda são exceção. Voltamos já já. Voltamos e a gente fala agora dos Jogos Abertos do Interior. Se você quiser acompanhar as disputas de alguma equipe bauruense, a programação está variada. Confere só. Daqui a pouco tem a estreia do time de vôlei masculino de Bauru. Os rapazes enfrentam a equipe de Santos a partir das 6 da tarde no ginásio da USP. O endereço é Alameda Otávio Pinheiro Brizola, número 975, na Vila Universitária. Os atletas do handebol bauruense também entram em quadra logo mais. O time feminino de Bauru duela com as meninas de Santos às 6 da tarde. Na sequência, às 7, é a vez da equipe masculina buscar a vitória contra Ribeirão Preto. As partidas são disputadas no ginásio municipal Isaac Mohamed Saad, que fica na quadra 8 da rua Marieta França, no Jardim Bela Vista. Já amanhã, a bola rola logo cedo. As atletas do futebol feminino de Bauru enfrentam São Bernardo do Campo a partir das 9h30 da manhã. O palco do jogo é o estádio Silvio de Magalhães Padilha. Anote aí o endereço: Rua Martim Afonso, quadra 12, na Vila Giunta. A sexta-feira também marca as primeiras partidas de biribol. Ao 12h30, Bauru cai na água contra Jacareí. Depois, às 3 da tarde, a equipe volta para a piscina, desta vez para pegar Franca. A modalidade é disputada na sede de campo do Bauru Tênis Clube, que fica na Avenida José Vicente Aiello, número 576, na Vila Serrão. As equipes de handebol também têm novos desafios amanhã. O time feminino joga às 13h30 da tarde contra Mogi das Cruzes. Depois, às 4h30, os meninos fazem o clássico regional contra Marília. O local das partidas é novamente o ginásio Isaac Mohamed Saad. A malha bauruense volta às canchas nesta sexta. A equipe, que é uma das favoritas para conquistar medalha nos abertos, pega Franca às 4 da tarde. O jogo é no Clube União Independente Princesa Isabel, na rua Eugênio Borro, número 249, no Jardim Bela Vista. O vôlei masculino também tem novo desafio amanhã. O time enfrenta Ribeirão Preto às 4h30 da tarde, no ginásio da USP. O jogo é válido pela fase de classificação.
Além dessas modalidades, a sexta ainda tem competições de atletismo, ciclismo, judô, kickboxing, ginástica rítmica e damas. A programação completa dos Jogos Abertos está disponível no site oficial do evento. O endereço é www.jogosabertosbauru2014.com.br. Acesse e programe-se para acompanhar a festa esportiva. Apesar do Dia da Consciência Negra ser comemorado hoje, a Prefeitura transferiu o ponto facultativo em Bauru para amanhã. Com isso, as repartições públicas municipais não abrem nesta sexta. O DAI também ficará fechado. Reclamações envolvendo água e esgoto e pedidos de caminhão-pipa podem ser feitos pelos números 0800 77 10 195 ou pelo 3235 6140. Os prontos-socorros Central Infantil, além do SAMU, funcionam 24 horas. Já a Poupa Tempo, coleta de lixo, ecopontos, transporte coletivo, zoológico e jardim botânico abrem normalmente. A programação das UPAs ainda não foi divulgada pela Prefeitura. E hoje, num dia que deve servir para reflexão, a gente fala do acesso dos negros à educação superior. Enquanto 51% da população brasileira é formada por negros e pardos, segundo dados do IBGE, nas universidades públicas, eles ainda são exceção. Nós vamos conhecer a história de duas estudantes que contrariaram essa regra. A Alessandra faz mestrado em fonoaudiologia na USP em Bauru, mas até chegar à universidade pública, a jornada não foi nem um pouco fácil. Por conta das condições financeiras da família, ela cursou os ensinos fundamental e médio na rede pública. O sonho de fazer pedagogia só pôde ser realizado em uma faculdade particular que oferecia uma bolsa para custear a mensalidade. Eu tinha um trabalho de monitoria com alunos deficientes visuais. Então, fazia leitura dos livros, dos trabalhos, artigos para ela. Gravava-se a minha leitura em fita, cassete, para ela poder estudar na casa. Foi através do trabalho de monitoria realizado na faculdade que eu consegui minha formação como pedagoga. Se a história até aqui já é de superação, a Alessandra provou que ainda pode ir muito além. Ela prestou a seleção de mestrado da USP e ficou entre os 6 primeiros colocados. Para ela, além das 16 horas diárias de estudo, o diferencial foi o apoio recebido da família. Todas as condições contrárias do decorrer desde a infância até minha vida adulta, elas serviram como um combustível de incentivo para eu olhar para aquela situação e conseguir forças para mudar e transformar a minha realidade. Então, você ser incentivada desde pequena. Meu irmão, ele é auditor fiscal da Receita Federal. Então, nós estamos inseridos no ambiente de estímulo à aprendizagem. É por reconhecer que nem todos recebem esse incentivo para seguir em frente que a Alessandra acredita na importância de programas que garantam a inserção de jovens negros nas universidades. Talvez ele poderia ser melhorado, porque hoje a gente vê que não é só a questão da cor. Existe a questão econômica e social que pesa bastante. Então, entre não ter nada, entre ter alguma coisa, é preferível que se tenha, para que essa discrepância entre essas realidades ela se torne um pouco mais equilibradas, que a longo prazo, daqui 20, 30 anos, nós possamos ter mais médicos negros, mais dentistas negros. É também o que pensa essa aluna de jornalismo da Unesp em Bauru. Neta de negros e índios, Aline é a primeira da família a ingressar em uma universidade pública. A estudante afirma que não dá para desconsiderar que ainda existe uma dívida social com os negros no Brasil e, por isso, as ações que dão condições para esses jovens ingressarem no ensino superior são tão importantes. Eu acredito que as cotas é um meio ideal da gente poder conseguir resolver esse problema dentro da universidade, porque ele vai trazer a população negra para dentro da universidade, que é para ser da sociedade como um todo. A gente tem um país que tem 50% da população negra, e onde ela está, por que ela não está dentro da universidade pública?
Como forma de ajudar jovens que não tiveram as mesmas oportunidades que ela, a Aline dá aulas em um cursinho gratuito oferecido pela Unesp. Eu tenho mais alunos negros no cursinho do que ao meu lado na sala de aula. E aí isso para mim é um motivo de grande alegria, porque eu vejo que ali a gente tem a oportunidade, por meio de um cursinho gratuito, de fazer essa inserção do negro dentro da universidade. Juntas, as 3 faculdades da Unesp em Bauru somam 4.920 alunos de graduação. Desse total, apenas 163 são negros. Em um país com a maior parte da população parda e negra, esses dados reforçam a dificuldade que existe de ingressar no ensino superior. Com o objetivo de mudar esse cenário, no início deste ano, a Unesp implantou um sistema de reserva de vagas. Cada curso de graduação destina no mínimo 25% das vagas oferecidas para alunos que cursaram integralmente o ensino médio na rede pública. Dessas vagas, 35% são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Para este professor da Unesp em Bauru, o diferencial dessa proposta está no fato de ela atender tanto a questão étnica quanto a social. A cota ela atende uma necessidade emergencial de superar um problema de caráter de segregação. No caso da Unesp, ter adotado esses recortes, tanto sociais como étnicos, raciais, são positivos, né? Parece-me que essa complementariedade amplia as possibilidades de ingresso desses jovens nessas condições, amplia a possibilidade de você trazer para a universidade talentos fora dos mecanismos normais de seleção dos vestibulares e amplia, inclusive, a possibilidade da universidade se apresentar de uma forma mais efetiva junto aos problemas concretos da sociedade. Mas, para Juarez, os programas de cotas não devem ser vistos como solução. Na visão dele, outras políticas públicas precisam estar associadas à reserva de vagas para garantir a permanência do jovem na universidade. Você tem que pensar políticas como alimentação, alojamento, possibilidades de bolsas de ensino, bolsa de extensão, bolsa de pesquisa. Por isso que é positivo você pensar um leque de políticas públicas, que elas sejam complementares, que elas levem em consideração o ingresso do aluno, a permanência do aluno e talvez no futuro o pós-período que o aluno passou na universidade. Depois do intervalo, a gente continua a falar sobre políticas de ação afirmativa para a população negra. Vamos receber o advogado Antônio Carlos Barros, presidente da Comissão de Negros e Assuntos Antidiscriminatórios da OAB Bauru. É daqui a pouco, continue com a gente. Voltamos a falar sobre o Dia da Consciência Negra e os direitos que ainda precisam ser efetivamente conquistados por essa população. Quem conversa com a gente é o advogado Antônio Carlos Barros, presidente da Comissão de Negros e Assuntos Antidiscriminatórios da OAB Bauru. Antônio, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço e parabenizo esse trabalho de vocês de discutir exatamente nesse dia a questão da negritude no Brasil. Isso é excelência. E hoje a gente se propôs a discutir o acesso dessa população ao ensino superior, não é, Antônio? Vimos que é exceção. E como você enxerga esse tipo de política como a adotada pela Unesp, por exemplo, de reservar vagas para alunos que venham da escola pública e dentro dessa reserva separar uma porcentagem para alunos que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas? É suficiente na sua visão? Eu entendo que ela não é suficiente, né? Não tem como pensar nisso. E aí eu peço uma adequação, eu penso que, em vez de falar cotas, que nós utilizemos ações afirmativas. Por quê? Estão mais vinculados à questão da política pública. Então, esse modelo que existe, que é o de separar primeiro para a rede pública e depois para as questões étnico-raciais, o professor Juarez falou isso, é o melhor modelo que tem, eu entendo, na questão das ações afirmativas. Por quê? Porque você atende, em primeiro lugar, a questão econômica e social da pessoa, ela precisa desse diferencial, e dentro desse diferencial, eu tenho que também levar em consideração as pessoas que se autodeterminam, então, se autodeclaram negros, pardos e indígenas. Se negro e pardo hoje, eles representam 51% da população, ele tem que estar presente em todos os espaços. Então, hoje, quando nós reconhecemos isso na escola pública, isso é muito importante. Eu entendo que a discussão não é tanto, às vezes, a questão da ação afirmativa, não é tanto a questão do afrodescendente que está aí em discussão na sociedade.
A discussão é muito mais das vagas que foram diminuídas em relação a quem está no espaço privado. Então, por exemplo, em 2018, a proposta é que seja não mais 25%, como agora em 2014, mas que seja 50%. Sim, é um aumento progressivo. Isso muda muito. Quer dizer, em 4 anos, quem não faz parte do espaço da rede pública vai ter uma diminuição do potencial de vagas. Então, a discussão, muitas vezes, alguns trazem a discussão dizendo que a discussão é em relação aos afrodescendentes. Não. A discussão primeira é a discussão pública. Passa pelo social primeiro, na sua visão. Exatamente. Aí vem a questão étnico-racial. Só que dentro da mídia, primeiro ela discute a questão étnico-racial. Para dizer, olha, não pode, onde já se viu, 50% para afrodescendentes. Não, dos 50% da questão pública, ali está o afrodescendente. Isso é justo, é um caminho. Antônio, e dentro do ensino fundamental, do ensino médio, o que poderia ser feito para que essa parcela da população, que é a maior parte da população, consiga estar dentro das melhores universidades do nosso país? Um exemplo que eu vejo é o que vocês apresentaram agora da Aline. Quando a Aline, ela entendeu o seguinte, ela deu um passo além daquilo que seria a normalidade, vamos pensar assim, já que são 3% aqui em Bauru, nas universidades nossas, da Unesp. Então, olha, ela chegou aqui, o que ela faz? Ela devolve à sociedade. Eu acho que isso a gente tem que pensar. Eu cheguei no espaço, eu tenho que devolver para a sociedade aquilo que eu recebi. Então, esse projeto que a Unesp desenvolve, por exemplo, do vestibulinho, se ele pudesse ser desenvolvido não só nessa etapa, que é a etapa pré-vestibular, mas pudesse ser desenvolvido nos anos anteriores, com todos os cursos que nós temos de pedagogia dentro da universidade. Às vezes os projetos, eles vão até a escola e voltam, mas não retornam à escola, os projetos desenvolvidos. Então, se pudéssemos utilizar esses projetos para desenvolver novos processos dentro das escolas, penso que isso ajudaria muito. É lógico que às vezes a pessoa fala assim, mas tem aluno que não quer aprender. Uma coisa é aluno que não quer aprender, outra coisa é aluno que deseja aprender, mas que enfrenta algumas limitações espaciais, seja ela econômica ou social. Então, quando eu começo lá no fundamental a fazer isso, isso é importante. Eu fiz um trabalho agora com alguns alunos sobre o que eles gostariam de receber de presente de Natal, uma situação que gostariam que mudasse. E eu percebi que, de repente, vários alunos falando de racismo. Quer dizer, olha, o aluno do ensino fundamental, que está vindo agora, ele já está começando a pensar na questão racial. Se ele está falando que gostaria no Natal que tivesse menos ações racistas, ele está vendo um número já preocupante. Está se sensibilizando mais para esse assunto, isso é importante. Perfeitamente. Então, essa formação dessa geração, isso é importante. Perceber a questão do preconceito e, ao mesmo tempo, estabelecer procedimentos para que o aluno possa aprender mais. Fora disso, a questão histórica que nós já temos já dentro da instituição brasileira, que é a determinação de que a história dos afrodescendentes no Brasil ela tem que fazer parte do contexto histórico nacional, isso já foi um avanço que nós conseguimos. De certa maneira, você começa a ver lá a criança começar a mudar um pouquinho aquele ato que ela tinha de reserva diante das situações. Porque tinha a história do Brasil, mas onde que estão os afrodescendentes nessa história? Onde está a cultura afrodescendente? A cultura não pode parar lá, os negros estavam escravos, foram libertos e aí eles somem da história brasileira. Eles não somem, eles constroem juntos esse país. Então, a nova leitura da história dentro do ensino fundamental, ensino médio e também da graduação, com essa presença, isso é muito importante. E fora desse sistema, a questão que nós temos de acompanhamento direto dos livros didáticos. A menina que está ali estudando no ensino fundamental ou no ensino médio, ela não pode ver nas imagens, a todo momento, uma pessoa negra simplesmente fazendo o serviço de atendimento, de limpeza. Ela tem que entender que as questões dela de autoestima têm que ser valorizadas. E ela tem que ver isso também nos livros escolares. E eu percebo que o MEC tem mantido esse cuidado. Tá certo, Antônio. Muito obrigada por aprofundar essa questão aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço vocês e desejo que continuem sempre nos auxiliando nessas novas discussões para que possamos desenvolver novas pessoas, novo ser humano. Nós precisamos disso. E a gente encerra o Unesp Notícias de hoje com uma dica cultural para os fãs de viola. É o show do grupo Raizeiros de São José do Rio Preto, que se apresenta daqui a pouco no Sesc. A entrada é de graça e a chance de encerrar a quinta com um pouquinho de música de raiz. A gente fica por aqui. Tchau!
as barras dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só de pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver esse mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais.